Um grande abraço para você que tá ligado na Gol. Vamos falar então da Série B do Campeonato Brasileiro. Começa a primeira rodada do retorno, é a 20ª no total, com jogos na sexta-feira, também no sábado, tem jogo no domingo, segunda-feira, que se encerra, inclusive, a rodada acaba dessa vez na segunda-feira, tem ido normalmente até a terça, mas essa até a segunda. Vamos deixar o like aí, bem importante pra gente, colocar uma meta aí de 220 likes pra esse vídeo. 20ª rodada iniciada nessa sexta, com o Avaí quebrando um jejum de 9 jogos sem vencer, bateu o Operário por 1-0, voltando às vitórias do Leão, da Ilha, e agora tentando pensar em G4, o Avaí que já foi líder desse campeonato da Série B, ficou 9 jogos sem vencer, caiu muito, veio pra 11º, e agora ganhando 2 posições, pelo menos provisoriamente dentro da rodada. E o Operário tem perdido muito fora de casa, só fez 1 ponto nos últimos 4 jogos como visitante, e tá ali numa oscilação o tempo todo, né? Oscilando no campeonato, não consegue entrar no G4 por isso, mas tá nas proximidades. No Mangueirão, o Santos venceu o Paysandu por 3-0, foi um jogo mais difícil do que o placar insinua, né? O Santos fez 1-0 no primeiro tempo, o Paysandu teve um jogador a menos, e na base do contra-ataque, já no final do jogo, o Santos fez o segundo, com 45 já do segundo tempo, e na última bola o Guilherme fez um golaço, inclusive, de falta. 2 gols do Guilherme no jogo, carimbando aí a vitória do Santos por 3-0 para cima do Paysandu. O Paysandu que teve aquela sequência maravilhosa de 7 jogos sem perder, agora 4 jogos sem ganhar, fica estagnado na tabela, enquanto o Santos, 10 jogos aí de invencibilidade, são 6 vitórias e 4 empates nesse período, tá garantindo pro Peixe a liderança do campeonato da Série B. No Campus Maia, o Mirassol fez 2-0 para cima do Brusque, mais uma vitória do Mirassol, aliás, Mirassol 13 pontos nos últimos 15 disputados, mais uma vitória, a quarta nos últimos 5 jogos. O Brusque perde mais uma vez, segue dentro da zona do rebaixamento. Aliás, uma vitória bem folgada do Mirassol, rendimento muito superior ao adversário. No Estádio Independência, o América Mineiro fez 3-1 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto, voltando a vencer, né? O América passou um tempão sem vitórias, foram 5 empates seguidos, e como ele tinha vencido antes desses 5 empates seguidos por 2-0 o time do Operário, agora ele já tá 7 sem perder, né? E voltou pro G4, o Botafogo tá a perigo, pode voltar pra zona. Até porque no Novelli Júnior, sábado, 5 da tarde, tem Ituano e Chapecoense, em São Paulo, no interior de São Paulo. Chape, em caso de vitória, sai da zona de rebaixamento e joga o Botafogo pra lá. Também às 17, Sport e Amazonas se pegam na Arena de Pernambuco na primeira rodada, né? Lá no turno ainda, deu Sport em Manaus por 3-2. No Couto Pereira, domingo, 4 da tarde, Curitiba e Ponte Preta, essa dupla tentando melhorar sua condição no campeonato para pensar ainda em acesso, né? No Repelé, domingo, 6h30, tem CRB e Novo Horizontino. Novo Horizontino perdeu a vice-liderança para o Mirassol com a vitória do seu adversário nessa sexta-feira, mas pode voltar para a segunda colocação em caso de vitória. No Brinco de Ouro da Princesa, segunda, 8 horas, tem Guarani e Vila Nova. O Vila precisa muito da vitória para voltar para o G4, e dessa vez não vai servir o empate. Se o Vila empatar, ele vai terminar a rodada fora do G4, vai precisar ganhar por conta da vitória do América Mineiro. E para fechar a rodada, no Serrinha, tem Goiás e Ceará. O Ceará que vem de vitória, vem de uma melhoria grande no rendimento e tem aí chances de se aproximar bastante do G4, vai precisar da vitória, e o Goiás também precisa para voltar ali a pensar em G4. Classificação aparecendo na tela, você vai deixando o seu like, tá aqui o Leão da Ilha, do Avaí, emoldurando aqui essa parte da classificação, com a liderança do Santos, 37 pontos, já completando aí seus 20 jogos, chegando aí a 11 vitórias. Santos 10 jogos sem perder, né? 6 vitórias e 4 empates nesse período. Bateu dessa vez o Paysandu, fazendo um bom jogo, não foi tão fácil quanto o 3-0 sugere, mas foi muito bem o Santos no jogo. Em pleno Mangueirão, difícil ganhar lá, o Santos foi bem demais, 2 gols do Guilherme. Segundo colocado, o Mirassol, 35 pontos, venceu o Brusque por 2-0 com muita tranquilidade no jogo e garantindo aí que vai ficar mais uma rodada dentro do G4, e por enquanto ultrapassando o Novo Horizontino, mas o time de Novo Horizonte ainda joga na rodada, precisa muito da vitória. O time do Novo Horizontino tem um jogo complicado aí por essa 20ª rodada, joga fora de casa, tem 33 pontos, mas caso vença, vai a 36 e reassume, né, a vice-liderança do campeonato. Aliás, o Mirassol fez 13 pontos dos últimos 15, né, dos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, por isso a vice-liderança. Novo Horizontino, 9 jogos sem perder também. O América é outro, 7 jogos sem derrota agora, vinha de 5 empates seguidos, mas como tinha vencido o Operário antes desses 5 empates e agora
vence mais uma vez o Botafogo de Ribeirão Preto, mais uma vitória, são 7 jogos aí sem perder, com 5 empates no meio do caminho e de uma ponta a outra, uma vitória, né? Ou seja, 2 ao todo, tem 33 pontos, voltando ao G4, fora do G4, o Vila Nova com 30, mas não jogou na rodada, tem um jogo muito importante com o Guarani no Brinco de Ouro na segunda-feira. Para voltar ao G4, precisa vencer o jogo e aí termina a rodada mais uma vez na 4ª posição, muito provavelmente, a menos que ele goleie o time do Guarani, ainda conte aí com o tropeço do Novo Horizontino, com a derrota, né, do Novo Horizontino, mas o Vila muito bem no campeonato, mas precisa vencer fora de casa, que seria a sua segunda vitória fora, jogo contra o Guarani, que tá no desespero já. 6º Ceará, 29, também joga na rodada, seria importante ganhar o jogo fora de casa com o Goiás para se aproximar do grupo dos 4 melhores. Não vai conseguir entrar no G4 nessa rodada, mas pode se aproximar muito ali do América. 7º lugar, o Sport, 29 pontos, 2 jogos a menos do que a turma, na verdade 3, né, para quem já chegou ao 20º. O Sport ainda não jogou por essa rodada, vai enfrentar o Amazonas e tem 2 jogos adiados que a gente sempre fala aqui, contra o Operário e CRB, jogos do primeiro turno, ainda não remanejados pela CBF. O 8º, o Operário, 29 pontos. Nos últimos 4 jogos como visitante, o Operário só conseguiu 1 ponto. Isso está fazendo diferença, né? Ele acaba ganhando numa rodada, perdendo na outra, não consegue nunca chegar ali no G4, agora tá 4 pontos atrás do 4º colocado, e como o América já jogou, né, já jogou essa linha de corte lá para 33 pontos, então o Operário vai ficar aí com 4 pontos atrás do 4º, né? Seja ele o América ou o Vila. 9º, Avaí, 28 pontos, voltando a vencer, ganhando 2 posições, passou o Goiás, passou a Ponte Preta, quebrou a sequência de 9 jogos sem vencer, bom pro Leão da Ilha. 10º lugar, a Ponte Preta, 26, em caso de vitória daria um salto importante na tabela e vai buscar isso nesse fim de semana. 11º lugar, o Goiás, 25, precisa voltar a vencer o Goiás, que tem um jogo a menos, né, que foi adiado contra o Amazonas. 12º, o CRB, 24, também 24 pro Amazonas, 24 também para o Paysandu. CRB e Amazonas, a diferença é no saldo 1 contra saldo -2, para o Paysandu, uma vitória a menos do que CRB e Amazonas. 15º, Curitiba tem 23, 16º, Botafogo de Ribeirão Preto, 22, zona de rebaixamento, Chapecoense tem 19 pontos, Brusque tem 19, Ituano tem 13, Guarani tem 11, a Chape pode sair da zona de rebaixamento, caso no sábado vença o Ituano no Novelli Júnior, caso de vitória, vai chegar aos 22 pontos, igual ao Botafogo de Ribeirão Preto, também igual nas vitórias, mas vai ter um saldo certamente bem melhor, né? O saldo do Botafogo é -10, da Chapecoense é -4, então em caso de vitória ela vai sim ultrapassar aí a equipe do Botafogo e vai devolver a sua condição fora do grupo das 4 piores. Então nesse momento teríamos rebaixadas aí, por enquanto, claro, 2 equipes de Santa Catarina e 2 de São Paulo. Quem está imediatamente acima, né, da zona de rebaixamento também é de São Paulo. Vamos aos principais artilheiros então da Série B, vamos nessa. O principal é Anselmo Ramon do CRB com 9 gols. Agora vai aparecer uma galera com 7 aí, hein? O Caio Dantas do Guarani, também com 7, centroavante De La Torre do Mirassol, fez gol nessa sexta-feira. E aí com 6 gols uma galerinha, o volante Marcão Silva do Goiás, o Henrique Almeida do Vila Nova, também com 6 gols. Fabrício Domingues, uruguaio do Sport, 6 gols pro Gé, centroavante da Ponte Preta. O Guilherme dos Santos, na verdade o Eric Pulga vem antes dele, com 6 gols pelo Ceará. Aí sim, o Guilherme marcando 2 gols contra o Paysandu, chegando a 6, também entrando na lista. E fechando, o Fabinho, do América Mineiro, também chegando a 6 gols nessa sexta-feira. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá iniciada a 20ª rodada e já com 4 jogos, faltando só 6 para o fim dessa, que é a primeira rodada, a rodada inaugural do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e um grande abraço.